Então, irmão, eu acredito que Jesus ele vai falar algo poderoso com você e comigo, porque toda palavra que é liberada desse altar, primeiro ela fala com o profeta, primeiro com quem está aqui passando, né? E eu tenho pedido durante a semana inteira aquilo que eu quero falar, que Deus quer falar nessa noite. E hoje o Senhor me deu uma palavra e eu quero compartilhar com você. O tema dessa palavra é Deus fará outra vez. Eu acredito que nosso Deus é um Deus de milagres. O nosso Deus é um Deus todo-poderoso. E o mesmo Deus que fazia antigamente, Ele é o Deus que faz hoje ainda e Ele vai fazer amanhã também. Se você não vive milagre na sua vida hoje, desculpa dizer para você, é porque você não quer. Porque existe algo de Deus, algo do céu, que está preparado para a nossa vida todos os dias. A palavra do Senhor diz que toda manhã as misericórdias do Senhor se renovam. Se as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, significa que existe algo novo para mim, separado para mim da parte do Senhor. Você acredita que tem algo de Deus para a sua vida hoje? Aleluia, glória a Deus. O nosso texto base está lá em Isaías 43, versículo 18 e 19. Você pode abrir a sua Bíblia, se você não está com a sua Bíblia aí, vai aparecer aqui no telão. E a palavra do Senhor diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, e nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não sabeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus está abrindo um caminho onde não tem lugar para passar. Deus está abrindo, Ele está colocando o rio no lugar que está ermo, no lugar que está seco. Isso significa, meu irmão, que Ele é um Deus poderoso que pode fazer aquilo que nós não conseguimos fazer. Olha para quem está do seu lado e fala assim: o nosso Deus. Não, irmão, fala como profeta: o nosso Deus é o Deus do impossível. Ele continua fazendo. Em nome de Jesus. Aleluia. Existem momentos, meu irmão, em que o peso da vida tenta roubar a nossa fé. Acontecem tantas coisas na nossa vida que muitas vezes parece que a gente não tem mais fé para acreditar de que algo vai acontecer. Eu sei que no dia a dia tem ladrões que tentam nos roubar, e eu não estou falando acerca de coisas pessoais, né, sobre objetos, não estou falando sobre isso, mas existem ladrões no mundo espiritual que tentam roubar a nossa fé, tentam diminuir a nossa fé. E nesse momento a oração esfria, a gente não tem mais vontade de orar, a gente não tem mais vontade de buscar. Parece que a gente está falando com Deus, está batendo no teto e está descendo. Você já sentiu isso? Já teve nesse momento na sua vida? O coração se torna cansado, pesado. As promessas parecem muito distantes. Aquilo que Deus já falou que ia acontecer na sua vida e através da sua vida parece que não vai acontecer mais. Mas existe um Deus que está aqui nesse lugar, nessa noite. E Ele trouxe você aqui para falar para você que Ele quer fazer. Ele quer te lembrar uma coisa. Ele vai fazer algo grande na sua vida. Ele deseja fazer algo grande. E tem uma coisa, meu irmão, Ele não muda. Deus não muda. As coisas mudam. Os relacionamentos mudam. As palavras mudam. Mas a palavra de Deus não muda. Aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho, que derrubou as muralhas de Jericó, que fez o maná cair do céu, foi um milagre. O mesmo Deus que ressuscitou mortos, meu irmão, é o mesmo Deus que está com você aqui hoje. Hoje você podia estar na sua casa, você podia estar descansando, é um domingo. Você podia, estar com seus amigos, com seus familiares.
Mas você decidiu estar nesse lugar, e eu tenho certeza que se você está aqui nesse lugar, é porque você entende que Jesus é a fonte do que você precisa. É porque você entende que Ele pode mudar qualquer realidade. Ele não apenas fez, meu irmão, mas como o tema diz da mensagem, Ele fará outra vez. O profeta Isaías fala com um povo cativo, desanimado, achando que a história havia acabado, mas o Senhor diz: esquece o que ficou para trás, porque eu estou fazendo algo novo na sua vida. Uma coisa que eu tenho pensado é que Deus não fica preso no que está passado. As coisas que passaram, passaram. É engraçado quando você vê uma pessoa que já viveu algo com Deus se afastar, e quando ela retorna, elas entram naquela vibe de falar assim: ah, mas aquilo que eu vivi com Deus lá era tão maravilhoso, quero viver de novo. Até isso é diferente. Sabe por quê? A palavra do Senhor diz que a glória da segunda casa é muito maior. O passado, meu irmão, ficou lá atrás. Deus fará outra vez, mas Ele mesmo diz que Ele vai fazer tudo novo. Ele quer fazer algo novo. Eu não sei o que é o novo de Deus para você. Eu não sei o que é o novo de Deus para você. Mas eu quero dizer para você que Deus é o Deus do agora. Ele é o Deus que prometeu, mas Ele é o Deus que vai cumprir na sua vida. Ele deseja cumprir na sua vida. E o primeiro ponto, Deus já fez. E uma prova disso é a fidelidade do Senhor. Abra sua Bíblia lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Quando nós olhamos para trás, há rastros de graça de Deus por toda a nossa história. E eu quero te fazer uma pergunta, umas perguntas na verdade. Quantas vezes Ele te guardou mesmo que você não tenha percebido? Quantas portas Jesus já fechou? E hoje você entende que essa porta que Ele fechou foi um livramento para a sua vida. Quantas vezes Ele te deu força quando você achava que não tinha mais força, irmão? E você está aqui hoje, buscando. E você está aqui hoje, mesmo que ainda não esteja tudo perfeito, mesmo que ainda não esteja, você não tenha ainda vivido aquilo que você deseja com o Senhor, mas você está aqui. Quantas vezes Ele te fortaleceu, irmão? Quantas vezes lá no seu quarto, você estava lá caído, você abriu a sua boca, falou com o Senhor e Ele te levantou, Ele te fortaleceu. Esse Deus está aqui hoje. Mas sabe qual é o problema? É que a dor faz a gente se esquecer da fidelidade do Senhor conosco. Muitas vezes a dor, meu irmão, ela toma o espaço da fé. Ela diminui a esperança que a gente tem. Sabe por quê? Eu sempre digo isso. Nós somos tão carnais, a gente é tão ser humano, pé no chão, que a gente esquece que Deus é um Deus que pode fazer o impossível. E aí no momento da dor, a gente enxerga mais a dor do que aquele que pode tirar a dor. Mas Ele está aqui nesse lugar, nessa noite. E Ele está abrindo os seus olhos, Ele deseja abrir os seus olhos, para que você consiga enxergar o seu grande poder. Ele está aqui nessa noite para te encher de espírito, Ele está aqui nessa noite para te encher de vida, para que os seus olhos sejam completamente liberados, para que você consiga enxergar a boa, perfeita vontade do Senhor.
Ele ainda vai fazer. Lá em Salmos 77, versículo 11 e 12, diz assim: recordarei os feitos do Senhor, certamente me lembrarei das suas maravilhas da antiguidade. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os seus feitos. Eu quero dizer para você, meu irmão, que talvez você não vá viver as realidades que você tenha vivido com Deus antes, porque Deus tem algo muito maior para você. Eu quero dizer para você que aquilo que você viveu com Deus lá atrás, talvez tenha sido as águas somente no tornozelo. Sabe por quê? Se você tivesse mergulhado com Jesus, eu tenho certeza que você não tinha saído. Olha para quem do seu lado e fala assim: Jesus quer que você vá mais profundo hoje. Aleluia. Recebe isso no seu espírito. Ele deseja que você vá mais profundo hoje. Mas, irmão, eu quero dizer que você pode se lembrar daquilo que você viveu, não tem problema. Você só não vai viver, porque uma memória espiritual gera uma fé presente. Ele já moveu montanhas antes. Ele pode mover montanhas hoje. Mas aquilo que Ele quer fazer com você vai te impulsionar a nunca mais viver uma realidade distante de Jesus. Uma das coisas que a gente tem que pensar hoje, meu irmão, é num nível de profundidade com Deus, que a gente nunca mais vai viver fora do propósito. Já passou do tempo da gente brincar com Deus, da gente buscar a Deus um pouquinho e depois largar. Já passou do tempo, meu irmão, da gente buscar a Deus só no momento de necessidade, no momento de dor, no momento de vulnerabilidade. Eu não estou falando para você, que Deus não vai ser acessível para você nesse tempo. Mas quando você busca o Senhor por quem Ele é, quando você busca o Senhor na sua intimidade, meu irmão, a raiz fica muito mais profunda e você nunca mais vai sair do propósito do Senhor para a sua vida. E nessa noite, Ele quer que você crie raiz mesmo. Ele quer que você crie raiz, meu irmão. Deus está fazendo, mesmo quando você não vê. A palavra do Senhor lá em Isaías 43, versículo 19 diz: eis que faço uma coisa nova, porventura não sabeis? Eu quero dizer para você que Deus não deixou de agir. O problema é que muitas vezes a gente esquece de perceber. E quando você esquece de perceber o agir de Deus, quando você não consegue perceber o agir de Deus, significa que os seus olhos podem estar mais fixados nas coisas da terra do que no tempo que o Senhor determinou para que a promessa seja cumprida na sua vida. Mas, irmão, quando você busca o Senhor na intimidade, você conhece a sua voz, Ele vai te ensinar a ser alguém paciente. É muito difícil quando algo demora para acontecer e o Senhor prometeu, não é mesmo? É muito difícil. Nós, seres humanos, temos muita dificuldade em entender e aceitar o tempo do Senhor para a nossa vida. Eu não sei o que você deseja viver em Deus. Eu não sei nem se você deseja viver em Deus. Eu falo isso porque muitas vezes, meu irmão, nós viemos a esse lugar, a gente vai à célula toda segunda, toda terça, a gente está aqui na quarta do encontro e a gente encontra com todo mundo, menos com Deus. Porque os nossos olhos estão mais terrenos do que espirituais. Nessa terra, a pessoa que você mais precisa conhecer não é a sua esposa, o seu esposo, o seu filho. É a pessoa de Jesus. Porque Deus, Ele deseja cumprir algo na sua vida, mas como Ele vai cumprir algo na sua vida, se muitas vezes você não tem nem tempo para ficar perto dEle?
Muitas vezes, meu irmão, a gente separa tempo para todas as coisas. A gente passa muito tempo no nosso trabalho, a gente passa tempo passeando, a gente passa tempo comprando coisa, a gente passa tempo jogando, a gente passa tempo no Instagram, irmãos, mas a gente não tem tempo para Deus. Aí como a gente vai viver uma realidade? Como é que a gente vai ver o Senhor fazendo outra vez? Se a gente nem está perto dEle. Para o Senhor fazer algo novo, meu irmão, a gente precisa se entregar e confiar no seu processo. Eu sei que confiar no processo é chato às vezes, demora às vezes dói, meu irmão. Mas se você deseja viver uma eternidade com o Senhor, se você deseja viver a sua vida inteira com esse Deus, começa a se entregar à presença dEle agora. Ele deseja fazer algo novo. Eu sei que é difícil. Às vezes as dores atrapalham a gente de enxergar o tempo de Deus e as coisas que Deus quer fazer. Mas hoje o Senhor está nos chamando para confiar, para se entregar. Ele não deixou de agir, meu irmão. Ele não deixou de fazer, meu irmão. O problema é que nós não estamos nos entregando à presença e ao tempo dEle. Aleluia. A presença do Senhor nem sempre a gente vai conseguir ver. Mas ela é real. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Para de pensar em outra coisa agora. Volte o seu pensamento agora para Jesus. Jesus, eu não sei, Pai. Eu não sei o que o Senhor fala no individual com cada pessoa aqui. Mas se revela a cada um de nós essa noite. Se revela a cada um de nós essa noite, Espírito Santo. Se revela a cada um dos seus filhos nessa noite. Eu quero te pedir, Espírito Santo, aumenta o seu poder aqui nesse lugar, nessa noite. Aumenta o seu poder, Pai, nessa noite. Mesmo que os olhos de cada um aqui, de algumas pessoas aqui, não consigam enxergar, mas o Espírito Santo faça-os entender, Pai, que o Senhor está fazendo. Olha para mim, meu irmão, o agricultor, ele planta semente. E parece que durante muitos dias, parece que não está acontecendo nada. Já teve o privilégio de plantar alguma coisa? Me lembro quando eu estudava na escola e era pequeno, acho que todo mundo já fez isso, né? A gente plantava feijão no algodão. E aí demorava, daqui a pouco o feijãozinho, o trocinho ia crescendo assim. Todo o processo de plantio é assim. No processo de plantio, para a gente ver crescendo alguma coisa, a gente precisa plantar. Aliás, antes a gente tem que adubar a terra, depois a gente planta, depois a gente rega, e depois a gente vê crescer. No nosso processo com Deus, para viver algo novo com Deus, para viver uma realidade sobrenatural com o Senhor, é da mesma forma. Eu quero dizer para você que mesmo que não esteja crescendo ali aos seus olhos, você pode ter certeza que para debaixo da terra tem algo precioso crescendo. Justamente para que quando aquilo ali começar a crescer e florescer para fora, vai ter uma raiz que vai sustentar tudo aquilo que está acontecendo ali do lado de fora. Deus, meu irmão, Ele está operando o invisível. Mesmo que pareça que não está acontecendo nada, Ele está fazendo. Tal como os milagres invisíveis que você não sabe, mas que aconteceram na sua vida. Quantos milagres, eu perguntei para você aqui no começo, quantos milagres Jesus já fez na sua vida? Quantas vezes Ele te livrou da morte?
e você nem sabe quantas portas ele já fechou e hoje você consegue ver que foi um livramento. Na hora que acontece, a gente não percebe. Mas depois a gente percebe que foi um livramento, que Deus estava arrancando a gente dali. Você percebe que existe uma diferença nos tempos. Mas não significa, meu irmão, que naquele momento você vai entender. Mas Jesus está operando o invisível. Assim também é a promessa. Antes de florescer, Deus trabalha no invisível. Ele prepara, alinha, amadurece e então manifesta um milagre. A palavra do Senhor lá em João 13, versículo 7. O que faço agora tu não sabes, mas depois entenderás. Há promessas que só farão sentido para você depois. Quantas promessas Jesus já fez para você que você não entende? Não sei você, mas comigo é assim. Já tiveram coisas que Deus me falou que na hora eu não entendi. Algumas promessas Deus já fez para mim, para minha esposa, e na hora a gente falou, não sei o que ela está falando. Uma das coisas, até uma coisa que a gente vive hoje, muito interessante. Quem é aqui da igreja há muito tempo sabe que eu fui líder de célula de adolescente. Na época eu morava com os meus pais ainda. E a experiência maior que eu tive, né, foi liderando adolescente. E aí um belo dia, uma irmã que usada por Deus, ela falou que um dia Jesus ia usar eu e a minha esposa para cuidar de famílias, de casais. Eu falei, ela deve estar brincando. Porque eu não tenho experiência com isso. A gente acabou de casar. Né? Não sei o que ela falou, mas acredito, né? Deus está falando alguma coisa, só não sabia como é que ia ser. E aí lá na minha hoje eu tenho uma nova célula, né? E lá na minha célula, curiosamente, tem um monte de família, né? Cadê a galera da minha célula aí? Tem um montão de família. E aí hoje a gente fala, caraca, na hora a gente não entendeu. Mas Jesus falou. E hoje está acontecendo. Jesus falou e Ele está fazendo. Mesmo que você não entenda. Deus transforma desertos em caminho, meu irmão. Ele não retira o deserto. Mas Ele é capaz de criar estradas no meio do deserto. O milagre é não escapar. É andar sobre o impossível. Talvez os seus olhos, como eu disse, não vão entender aquilo que Deus quer fazer. Talvez estar aqui na igreja, vamos supor você se entregou a Jesus. É muito comum uma pessoa que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e veio lá do mundão, ela fala assim, caraca, como é que vai ser agora? O que eu vou viver agora? Como é que vai ser para abrir mão de tantas coisas agora? Tem muitas perguntas que fazem na cabeça. Mas o segredo de tudo é confiar naquele que me chamou. Eu já falei isso aqui algumas vezes, né? Do Isaac, por exemplo, quando o Isaac conheceu Jesus, no dia que ele foi entregar a vida dele para Jesus, eu falei assim, Isaac, você quer lá confessar Jesus? Aí ele falou assim, pô, mano, eu não sei se eu estou preparado não, eu não sei como é que vai ser a minha vida e tal. Eu tenho certeza, meu irmão, que o Isaac estava olhando para o Isaac do passado, para as limitações dele. Ele estava olhando que o caminho podia estar um deserto, tem um montão de coisa que me impede de chegar à promessa. Mas aquela porta de oportunidade ali, Jesus estava falando assim para o Isaac, Isaac, eu quero fazer algo novo na sua vida. Tem coisa que vai ser difícil, vai ser muito difícil. Mas eu falei para o Isaac no dia que nem eu estava muito preparado, porque não tem ninguém muito preparado. Mas o que transforma a nossa caminhada é a caminhada com Jesus. E hoje o Isaac está aí, pregador, líder de célula. Olha lá, lindão. Vai ser pastor daqui a pouco, ele é Carol. É, vai sim. Mas, meu irmão, nesse momento de fé, é para a gente andar no impossível. Andar em cima da palavra que Deus deu para você. Eu quero fazer uma pergunta para você. Qual palavra Deus está te dando? Qual o direcionamento que o Senhor está dando para você?
Qual direção que ele está dando, que você está enxergando assim, caraca, isso aqui é impossível. Mas ele está falando, vai. Já tiveram muitos momentos na minha vida, meu irmão, que o Senhor me deu uma direção e eu falei, pai, mas como? Ele só falou assim, anda, vai, porque eu vou fazer. Quantas vezes você foi provado nas suas ofertas, no seu dízimo, no seu dinheiro, irmão? Que o Senhor te deu uma direção de fazer alguma coisa, e você nem tinha muito, mas você fez. E o Senhor falou para você assim, eu sou o Deus que provei, e Ele proveu. Ele é o Deus que dá a palavra, e mesmo que você não entenda, Ele quer que você caminhe. Quero dizer para você que Deus nunca desperdiça uma dor, meu irmão. O deserto que hoje fere você, talvez será o mesmo lugar onde Ele vai abrir um rio de propósito para a sua vida. Já ouviu falar disso? Tem situações que você está hoje, que daqui a pouco é exatamente onde o Senhor vai marcar o ministério que Ele colocou em você. Hoje pode estar doendo. Hoje pode ser difícil, irmão. Mas o propósito que você tem que viver aqui na terra não é o seu propósito. É o propósito do Senhor na sua vida. Porque, irmãos, aqui na terra, você não nasceu para viver uma realidade natural. É muito estranho ouvir isso, eu sei. Você nasceu para viver uma realidade sobrenatural. Mesmo que você trabalhe, mesmo que você coma, mesmo que você faça suas necessidades, mesmo que você faça coisas de um ser humano, você nasceu para ser um ser sobrenatural, irmão. Porque um ser sobrenatural, ele vai viver uma realidade do céu. E quando a gente vive uma realidade do céu, a gente para de enxergar no mundo natural. A gente começa a enxergar a mesma expectativa que o Senhor tem a nosso respeito. A mesma expectativa que o Senhor tem sobre a terra. Você está aqui nesse lugar, você está aqui na terra para viver o propósito do Senhor. Você está aqui para proclamar o Evangelho de Jesus. Aí você fala assim, como eu vou pregar o Evangelho de Jesus, como eu vou cumprir o propósito de Jesus aqui na terra, se eu sou pecador, se eu sou isso, se eu sou aquilo. E isso é o olhar natural. Mas a partir do momento que você se entrega e confia, Ele faz novas todas as coisas. A partir desse momento, meu irmão, é o momento que Jesus fala assim, ó, agora que você não consegue fazer mais nada, é que eu vou manifestar o sobrenatural na sua vida. Agora que você está entregue, completamente rendido, é o momento que eu vou manifestar o meu poder na sua vida. Até porque não é nada sobre nós, irmão. Não é sobre você saber fazer alguma coisa. Não é sobre você cantar muito bonito, você pregar muito bonito, você receber muito bem as pessoas. Não é sobre isso, irmão. A palavra do Senhor diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na vida dos fracos. E não é na vida de que sabe muito. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza mesmo. E quando eu ouço isso, eu começo a entender que o poder de Deus começa a se manifestar no momento em que eu não estou tentando fazer tudo do meu jeito. O poder de Deus começa a se manifestar, meu irmão, quando de fato eu não consigo e eu acesso a presença de Deus. Nessa noite Ele quer fortalecer a sua fé. Ele quer fortalecer a sua fé. Para que você viva uma realidade incrível na sua presença. E você pode ter certeza, meu irmão, que Ele cuida de cada coisa da nossa vida. A palavra do Senhor em Romanos 8:28 diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você confia no Senhor, se você se entrega a Ele, se você ama o Senhor, todas as coisas cooperam para o seu bem. Deus não fará outra vez. Deus fará outra vez, se você continuar crendo, escolher continuar crendo.
se você não acreditar de que Deus vai fazer algo novo na sua vida, se você não acreditar de que Ele vai levar você a uma realidade sobrenatural, se você não acreditar no milagre, se você não acreditar que Ele pode curar, manifestar cura na sua vida, se você não acreditar que Ele pode trazer libertação para você em alguma área, Ele não vai fazer. Não é porque Ele não pode, mas é porque o Espírito Santo é muito educado. Ele só vai operar em você o que você dá abertura para ele fazer. O diabo não é assim, meu irmão. O diabo vai tentar atingir você, o diabo vai tentar roubar você, porque a palavra diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus não veio para fazer isso. Ele veio para dar vida, e vida em abundância. Mas só recebe vida em abundância quem deseja vida em abundância. Eu não sei o que você veio buscar nesse lugar, eu não sei o que você deseja do Senhor, mas Ele quer fazer algo novo. A fé não é a ausência de medo, é decidir acreditar mesmo tremendo. Uma coisa que eu penso é que fé é resistência. Porque por dentro eu posso estar, não vai dar certo, estou com medo. Mas eu acredito que vai acontecer. Eu acredito que eu sei, irmãos, às vezes a gente está cansado, como eu disse. Às vezes a gente não tem forças mais para buscar. Às vezes os nossos olhos não acreditam mais de que algo pode acontecer. Às vezes o nosso espírito está tão fraco, meu irmão, que parece que não vai mais dar certo. Aí a gente começa a desanimar. Mas se você está aqui nessa noite, ainda existe esperança para você. Se você está aqui nessa noite, ainda existe algo preparado para você. Deus está abrindo uma porta de oportunidade para que todas as realidades sejam mudadas. Quando eu digo todas, eu estou falando todas mesmo. Porque no momento em que a gente abre espaço para Deus, meu irmão, Ele não quer fazer um pouquinho na sua vida, Ele quer fazer tudo na sua vida. Quando você abre a porta da sua casa, Ele quer organizar a casa toda com você. Mas você precisa confiar. Você precisa confiar. É continuar marchando, mesmo sem um sinal de que o mar vai abrir. É continuar orando, mesmo quando o céu parece que está em silêncio. É dizer Deus é bom, mesmo sem entender o processo. A palavra do Senhor lá em Hebreus 10, 35 e 36, diz: não abandoneis, pois, a vossa confiança, porque ela tem grande galardão. Com efeito, tende necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a... Está diferente aqui, né? Alcanceis a promessa, irmão. Se você perseverar, você vai viver a promessa. Mas se você parar no meio do caminho, meu irmão, você não vai viver uma realidade nova com Jesus. Ô Espírito Santo, Deus não se move pelo nosso desespero. Ele só se move pela confiança que a gente tem nele. E a nossa fé, meu irmão, é a gente lembrar de que Ele é o mesmo Deus que curou as pessoas, o mesmo Deus que transformou realidades. Tem muitos exemplos na Bíblia que a gente vai ver de pessoas que foram curadas e que a realidade no momento delas era totalmente improvável. A mulher do fluxo de sangue, ela não podia nem chegar até Jesus. Ela não podia tocar, irmãos, ela não podia estar no meio da sociedade, porque ela era considerada impura. Imagina como estava a mente daquela mulher. Você acha que talvez ela tinha fé para acreditar de que a realidade dela ia ser mudada? A fé dela devia estar fraquinha já, irmãos. Ela devia estar exatamente desse jeito. Por dentro, devia estar toda quebrada. Mas ela estava acreditando que Jesus podia curá-la. Ela estava acreditando.
E ela foi lá, tocou na ponta da roupa de Jesus. A palavra do Senhor diz que de Jesus saiu virtude e aquela mulher foi curada. Ela se moveu no sobrenatural, mesmo se tremendo, mesmo com medo. Ela acreditou, ela lembrou de que Ele era o mesmo Deus que tinha curado outras pessoas ao seu redor, naquelas cidades, era o Deus que estava ali e podia fazer. Ele ainda está no trono, meu irmão. Ele não perdeu o controle das situações. A palavra do Senhor lá em Filipenses 1:6 diz: aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quero dizer para você que Deus não começa alguma coisa que Ele não vai terminar. Se Ele não fosse terminar, Ele nem começa. Tem uma canção que está tocando muito agora, que é o Deus de obras completas. Deus faz tudo completo. Ele não vai fazer uma coisa meia boca. Quem faz isso é a gente. Ele faz uma coisa perfeita, irmãos. Se você abrir a porta de Jesus, Ele não vai consertar um pouquinho, Ele não vai arrumar um pouquinho. Ele quer fazer tudo, até completar a boa obra. Esse é o nosso Deus. O caminho do milagre passa pelo processo. E todo milagre exige espera e fé. Em João 11, Lázaro morreu. Marta e Maria esperavam Jesus. Mas ele demorou. E quando Jesus chega, parece, meu irmão, que já é tarde demais. É a palavra do Senhor, de Jesus para eles é: se creres, verás a glória de Deus. Às vezes Deus permite que alguma coisa morra em nós, para que seja possível a ressurreição. O poder de Deus se manifesta na nossa fraqueza. Tem coisa que você e eu não entendemos, mas que Deus permite, para que a mão dele se mova, para que ele faça exatamente desse jeito. A palavra do Senhor em Eclesiastes 3:11. Tudo fez Deus formoso no seu tempo. Se ainda não aconteceu, é porque não é o tempo de florescer. É um tempo de criar raiz. Se ainda a promessa que Ele fez para você não floresceu, não aconteceu, é porque Jesus está te preparando para viver essa realidade. Pouco tempo na célula falávamos disso, que tem coisa que nós ainda não estamos preparando, realidade que a gente ainda não está preparado para viver, meu irmão. Porque se a gente vive uma realidade e a gente não está pronto para ela, é bem possível que no processo a gente vai morrer. E Jesus não quer que você morra. Ele é um Deus de vida. Ele quer que você viva uma realidade sobrenatural, mas Ele quer que você fique inteiro, irmão. Não tem nada que Ele não vai conseguir, que Ele vai derramar sobre você que você não vai suportar. Mas você tem que estar pronto para isso. É tempo de criar raízes. Ele continua sendo o nosso Deus. Mesmo que o mar não se abra hoje, Ele continua sendo Deus. Mesmo que a cura não venha agora, Ele continua sendo bom. Mesmo que os planos parecem que estão desabando, Ele continua no trono. E Ele pode fazer outra vez. O nosso Deus pode fazer de novo. Talvez hoje aqui, meu irmão, você esteja no meio do deserto. Talvez hoje você esteja sem enxergar uma saída. Talvez a sua oração já tenha virado suspiro. Algumas pessoas podem estar respirando por aparelhos aqui hoje, sem esperança, não conseguindo enxergar que Deus pode operar um milagre ou fazer algo novo. Mas Deus te trouxe aqui nesse lugar porque Ele quer fazer outra vez.
Ele deseja fazer outra vez. Eu não sei como você chegou aqui nesse lugar. Eu não sei se você está distante do Senhor. Eu não sei se você chegou aqui quebrado. Eu não sei se você chegou aqui inteiro. Eu não sei se você chegou aqui buscando respostas. Eu não sei se você chegou aqui nesse lugar, meu irmão, querendo receber promessas ou realizar promessas. Mas o Deus que é todo poderoso está aqui hoje, assentado no trono de glória. E Ele está falando para você que o poder que flui dele pode chegar ao seu coração, à sua vida hoje.